é compreendido e portanto estará livre do mal. E eis que aparece a dor, sábio instrutor, instrumento de Deus, dor feita somente para ser superada na alegria, que é a essência de Deus. Desse modo dor e mal são progressivamente eliminados até serem todos reabsorvidos em Deus, que os quis como meios de sua construção. Assim a criação é contínua, presume a constante presença da causa operante, é ato ininterrupto de um Deus sempre criador que, através dos contrastes necessários para uma conquista livre, fica infalível e alcança sempre os seus fins, que, conforme sua natureza perfeita, são sempre para o bem. Eis o universo, ordem perfeita, não obstante a sua desordem transitória e a sua imperfeição de superfície. Eis um Deus que se serve da falência no particular, para triunfar no conjunto, em uma obra de amor que termina com a criação progressiva de criaturas que o compensam do seu imenso sacrifício, retribuindo o amplexo no fim do caminho evolutivo. Eis a ordem e a lógica, conforme as quais me aparece esta visão, satisfazendo sem contradições tanto as leis da economia da natureza, quais as vemos em ato, quanto o instinto da alma que tudo quer harmonicamente resolvido, seja para a inteligência, seja para o coração. Eis o verdadeiro Deus, Pai e amigo, sempre benéfico, perto de nós, o Pai anunciado por Cristo, o Deus do amor que dominará a nova era do Espírito. À medida que vamos observando esta visão, aparece-nos mais claro o conceito de Deus. Se no seu aspecto transcendente ele é separável, independente da criação, imensamente distante de nós, no seu aspecto imanente, ele está fundido e presente na criação, imensamente perto de nós. Então se compreende como cada fragmento do criado possa refletir a estrutura do todo. É esse repetir-se do universal esquema único nos infinitos esquemas menores, todos do mesmo tipo, que justifica o princípio da analogia, que usamos. Podemos muito bem, pois, ver Deus refletido em todas as coisas. O absoluto se repete ao infinito, no relativo. Deus nos aparece como a atmosfera em que o universo está imerso, tudo nos fala dele, nos faz sentir a sua presença. Mas não é só. A manifestação de Deus é progressiva, proporcionada ao grau de evolução alcançado. E a toda nova aproximação do ser no seu conhecimento, Deus se manifesta sempre melhor, justo, perfeito. Assim se compreende o conceito de evolução, qual retoma do ser a fonte que o gerou, qual lei de ascensão contínua e fatal para esse divino centro que tudo atrai. Vemos fechar-se o circuito do movimento dualístico, anticentrífugo ou projeção da causa para a periferia ou forma, sua expressão, e depois na atual fase, centrípeto, de reabsorção na causa do centro Deus, fase na qual a forma se adelgaça, ficando sempre mais visível um espírito animador. Eis o significado da ascensão moral, da elaboração e formação progressiva da consciência, da catarse, dos conceitos de dever e de virtude. Eis como, com a evolução, a forma deixa mais transparente a animadora presença de Deus. Assim tudo se esclarece e se explica. É assim que Deus se torna mais logicamente compreensível, mais satisfatório o conceito que dele alcançamos. Caem, assim, as contradições, tudo se torna de imperfeito, perfeito, embora fique a condição da imperfeição do nosso mundo atual. A nossa consciência nos diz que Deus não pode errar e nos desagradava a hipótese de que a realidade nos mostrasse que ele houvesse errado. A nossa alma não pode deixar de sentir-se elevada e satisfeita por essa salvação da ideia de Deus, qual ela sente, satisfeita de poder finalmente afirmar que, não obstante tudo, Deus e a sua obra são perfeitos. Ele jamais errou e agora não recorre absolutamente a retoques do seu plano para sanar faltas imprevistas que acusariam a sua ignorância, e nulo mostrariam como um ser zangado e arrependido, embaraçado diante da sua criatura que não obedeceu a ele.
O nosso universo não é feito com as escórias de uma catástrofe não prevista. Foi desejado, assim como ele é, porque assim ele é perfeito, não no sentido que a perfeição esteja já atingida, mas no sentido que Deus quis um universo que atingisse pouco a pouco, por evolução, a sua perfeição. Neste sentido, como foi desejado, tudo é perfeito, isto é, no sentido não de uma criação completa, no instante da origem, e naquele momento tivesse já alcançado seus escopos, a qual verificamos que não é, mas no sentido de uma criação que os vai progressivamente atingindo, através daquela elaboração, vir a ser inegável de que é feita a vida do ser e que compenetradamente é a substância do existir. Daqui a necessidade também do Deus imanente, com a inteligência diretriz deste tornar-se. É imensamente maior do que anterior esta ideia do Deus previamente ativo e presente. É mais justa, melhor, mais humana, mais confortante. A vida não é mais alguma coisa de negativo, uma punição, um derivado de erro, mas é auto positivo de conquista, guiada por leis perfeitas. Deus está verdadeiramente conosco, é nosso amigo, quer a nossa felicidade de tudo faz para nos dar. Mas quer também que aprendamos, procurando-a, fatalmente destinados, no fim, a encontrá-la. Deus assim vive conosco, em amor, o nosso duro esforço de ascensão. Que mais evidente exemplo disto do que descida de Cristo à terra? Assim Deus se manifesta sempre mais, em todo nosso progredir, estimulando-nos a superar as deficiências, atraindo-nos, ajudando-nos, mas não arrastando-nos gratuitamente, a fim de que, depois, a vitória seja justamente nossa. A sua sabedoria atinge assim dois escopos que parecem opostos. A criatura, mesmo guiada e ajudada por quem sabe mais do que ela, tem pleno direito à sua felicidade, porque a ganhou com a sua fadiga. O Criador tem direito ao amor daquela criatura porque ele esteve sempre vizinho, a socorreu, deu-lhe o máximo consentido pela necessidade de não a tornar preguiçosa, tem sofrido com ela. Somente assim se poderia alcançar a criação de um ser consciente e perfeito, mesmo através de uma cansativa ascensão, com o direito ao eterno amor de Deus. Se, pois, a lei suprema parece marcar-nos duramente hoje, não nos roubem nada, mas nos compensará com tantas alegrias, que então todos poderão compreender a verdade do ditado de São Francisco: tanto é o bem que espero, que toda a pena me é muito amada. Não posso deixar de me inebriar com a beleza desta visão resplandecente de justiça e de bondade. Que alegria o poder restituir a Deus os seus atributos de perfeição e de amor. Que paz existe no sentir a alegria além da dor, o bem além do mal, uma ordem perfeita quando superado o caos humano. Que sabedoria, uma imperfeição, meio de perfeição, uma dissonância feita para reordenar-se em harmonia. A dura luta pela vida não é senão uma elaboração para conduzir à fraternidade. O esforço criador de Deus está sempre presente e faz parte do sistema. Deus é perfeito. O seu plano é perfeito. É somente a sua manifestação que parece imperfeita porque, partindo do imperfeito, tende ao perfeito, e partindo do caos, chegará à ordem. O caos originário não foi erro, mas foi desejado como ponto de início. A obra da criação consiste na progressiva elaboração da desordem, na reordenação do caos na ordem. E este processo de harmonização gradual que forma a sinfonia da vida, a conquista, através da prova, da felicidade que constitui o seu escopo. O Deus transcendente, não obstante ele operar como imanente em meio às suas criaturas, não cessa de resplandecer no centro, tudo atraindo ao seu seio. A sua imanência consiste justamente nessa irradiação que tudo penetra, satura e arrasta para ele. O Sol, como sistema analógico, o esquema é sempre único em tudo, arde no centro do seu cortejo planetário, mas está ainda em todo ponto, aonde chega irradiando, onde para e fecunda. Transcendência e imanência não são,
pois, senão duas posições, senão as duas metades de um circuito de uma mesma unidade. Então todas as formas de existência tendem para Deus e todas devem, cedo ou tarde, sublimar-se para chegar a Ele, para restituir-lhe o amor que as criou, encontrar nele a salvação final. A vida não pode ter outros escopos. De outro modo ela perde todo o sentido e valor, é causa e mal, e o Criador da dor sem salvação, torna-se maldade. Uma infinita sabedoria, que tem presciência do erro da criatura e conhece a possibilidade de terríveis consequências, se é boa como deve ser, não a pode haver criado desta forma. Criando, Deus não pode haver desejado senão uma coisa, a salvação da criatura, salvação final. Não importa se para alcançar são necessárias gravíssimas provas justamente proporcionais às insensibilidades de cada um, se são necessárias penas que se devam sentir também como eternas e sem ter jamais esperança, se isto é necessário para abalar e fazer subir, enfim, para chegar a Deus. Na realidade Ele está mais ansioso de nos dar liberdade e felicidade que nós de as alcançarmos, mas seria muito perigoso para o homem que Deus desse liberdade a um ser não ainda sábio e consciente. Nem seria justo dar a felicidade senão como merecido prêmio a um trabalho ultimado. Como tudo pode ser nosso se não for ganho? Tudo isto negaria as qualidades de bondade e justiça de Deus, que lhe sentimos necessárias. O dar gratuito não é justo em benefício de quem não pode dele usufruir. O homem deve colaborar. É guiado e sustentado por Deus, mas o esforço deve ser seu. Eis porque, como em outra parte havemos examinado, a divina providência não socorre senão ao extremo, mas nos salva sempre. Trata-se, não de uma redenção gratuita, mas de uma colaboração entre Deus e o homem, na qual cada um dos dois termos complementares põe a sua parte. Mais do que os resultados, são levados em conta o esforço e a boa vontade. Logo que tenha sido feito todo o possível, acontece milagrosamente a realização. Deus dá todos os meios, mas nós devemos trabalhar e aprender com esses instrumentos. Deus resplende sempre sobre nós como o sol irradia sem descanso. Cabe-nos saber tomar o mais que possamos deste sol. Quanto mais aprendemos a usar a liberdade, tanto mais nos é ela concedida. Mas sempre somos, em proporção, responsáveis por ela, a qual, se nos ver gasta ou premia, se oculta de nós ou se a nós se mostra, será sempre para nos atrair a Ele, para nos fazer alcançar, por seu intermédio, a nossa salvação. A lei soberana que rege o universo, não obstante as aparências contrárias e as condições relativas e transitórias, é o amor. O dualismo Deus-Satanás não é separação senão no tempo, com fins criadores, desejada para o bem, por um só Senhor de tudo, que não admite inimigos senão como servos, destinada a ser sanada no fim. De outro modo a obra de Deus seria, ou maldosa, ou falida. 16. Deus e o Universo. Segunda parte. A visão do universo nos guia para a visão de Deus, em que vemos, na criação o Criador, e no Criador a criação. Indiscutível se torna uma estreita relação entre os dois que devem formar uma só unidade, porque qualquer cisão anularia essa unidade do todo. Deus nos aparece como o aspecto ou polo transcendência do todo, ou o universo como o aspecto ou polo imanência do todo. Examinemos agora, separadamente, a natureza e a atividade desses dois polos. Dado que a criação está no limite do finito, observemos o ponto de partida e o caminho por ele seguido para voltar a conjugar-se ao completar-se do processo. Comecemos pelo polo transcendência. Aqui nos encontramos diante do mistério dessa limitação que o infinito se impõe para se exprimir no finito, do absoluto para se manifestar no relativo. É uma inversão de valores, de natureza involutiva, e a fragmentação do uno no múltiplo. É o equilíbrio desfeito num movimento sem trégua, um desequilíbrio que procura através de um incessante vir a ser reencontrar o equilíbrio.
É o início do transformismo no relativo. É um fechar-se em outra ordem de leis que não são as do absoluto. Um fechar-se no limite, mas com a ânsia de sair dele, com o instinto de transpor o limite. Um fechar-se no ciclo vida-morte, mas para alcançar a imortalidade. No esforço, na dor, mas para subir até a felicidade. Mas porque o absoluto Deus perfeito quis descer assim na imperfeição. Porque quem tudo tinha e de nada precisava quis livremente submeter-se a esse trabalho. Para criar, através dele, uma criatura semelhante a si, e pois, para amá-la e ser amado, fazendo-a partícipe da sua felicidade. No pensamento de Deus que cria, pois, dois conceitos fundamentais que depois reencontraremos em todo o universo como base da Gênese em todo o campo e nível. Esses conceitos são amor e dor. Eles se sintetizam num só, sacrifício. Ora, este dar sem sofrimento não é estéril, mas é um meio para alcançar uma multiplicação de alegria. O sofrer, então, é logicamente justificado, porque é criador dessa alegria, primeiro em outros seres para os quais é irradiado e que depois resplandece e irradia de retorno, para quem sofreu para gerá-la, para quem, pois, o sacrifício se resolve, no fim, em multiplicação de felicidade. Assim a dor se torna genética, terminando num aumento de alegria aceitável por ser geradora de alegria. O universo responde, do caso máximo ao mínimo, a esse conceito. É por haver verificado em todos os casos o princípio de analogia, que nos sentimos autorizados a ver presente no pensamento de Deus, ao criar. A mesma lei de amor e dor que preside a qualquer menor ato de gênese no universo. A lei do sacrifício está na base da gênese da vida, sacrifício no qual se funde no mesmo tormento criador a alegria do amor e o espasmo da dor. Olhemos para o mundo que nos é acessível e encontraremos como raiz de toda a criação, seja na carne, seja no espírito, somente do sacrifício, que é juntamente amor e dor. Nasce alguma coisa, a criatura é nova, seja filho, seja obra do trabalho, seja conquista heróica, seja intuição de gênio. É o esquema geral do universo, que vemos repetir-se e reproduzir-se em todos os seus momentos e pontos. O caso particular nos fala do universal, pois que ele é ligado pela lei única que rege o todo, que é uno. A lei que todos aplicamos, porque é inerente à vida, nos indica qual foi o primeiro, máximo ato da Gênese, que depois todos os seres vão repetindo a imagem e semelhança do primeiro, o sacrifício. Esta é a voz de todo o criado, que continua a gerar, e não pode gerar, senão no amor e na dor, único caminho, seguindo o primeiro impulso semelhante e máximo exemplo. Se a criação é o resultado do inefável sacrifício do Criador infinito que se limita na forma para se manifestar na gênese de outros seres, a criatura não pode continuar a ser senão a expressão daquele primeiro ato, repetindo ao infinito. Mas é sempre Deus que, na criatura, repete o seu ato originário, continuando assim a gênese. A sua criação não é devida a um só sacrifício inicial, mas a perene renovação desse sacrifício. Uma vez que a criação não se sustenta senão por uma gênese contínua, porque manter é criar, também aquele sacrifício é contínuo. Toda forma de existência é devida a estimular-se com um ato de amor. Se essa irradiação suspendesse, por um só instante que fosse, o seu fluir, a vida ficaria parada e a criação pereceria. Tudo, em todo movimento, é regido pelo centro que, irradiando, se encontra presente e age em todo o ponto do criado. É essa fonte que alimenta tudo e quem dela se separa vai ao encontro da morte. A nossa vida, como a de todo ser, é devida a essa presença de Deus. Senti-la, comunicar-se com essa fonte, é a vida. Ignorar, negar, repelir essa imanência de Deus, é a morte. Nenhuma filosofia pode mudar essa realidade biológica. Deus é a atmosfera vital do espírito, de onde, depois, tudo nasce. O universo é um organismo em função,
dirigido na sua infinita multiplicidade por esse centro que tudo mantém unitariamente compacto, como a alma rege o corpo humano. Como toda célula do nosso organismo possui uma pequena consciência sua, dirigida, nutrida, coordenada por um eu central que a supera, e como toda célula só pode viver em função desse eu, do mesmo modo os seres estão em contínua comunicação com o eu do universo, Deus. O universo é regido por essa radiação de amor que os seres recebem, que os mantém em vida, os atrai e incita a subir. No centro há o pensamento que, vemo-lo ainda nas nossas pequenas coisas, é a máxima potência criadora. Essa potência aqui, irradiando, cria continuamente. A lei não é escrita e morta, mas é a presença viva do pensamento divino em ação. É essa irradiação que torna emanente, entre nós, o Deus transcendente, unindo-nos a Ele. O universo é dirigido, isto é, continuamente criado, por essa irradiação que é o resultado de amor e dor, e que não se pode cumprir senão em sacrifício. E então o ser deve, analogicamente, repetir, pelo princípio da unidade em esquema único, o próprio alto do Criador, e a gênese deve continuar-se através do sacrifício da criatura transformada em operário de Deus e instrumento de criação. Assim a evolução nos leva a Deus, mas através de provas e lutas, erros e dores. Assim no esforço fadigoso se opera o desenvolvimento da consciência. O universo transborda de alegria, mas ela há de ser conquistada. Há entre o ser e ela o diafragma da dor que é preciso saber superar. Salutar diafragma que nos impõe aprender para subir. É assim que a alegria chega escassa, porque escasso é o esforço que se realiza para conquistar, e dessa maneira, tristemente, se vai bebendo aos goles o oceano. É assim que o ser, conquanto lento e preguiçoso, deve responder, por conta própria, ao sacrifício de Deus. Essa é a atmosfera necessária para toda ascensão. Trata-se de romper as formas, o egoísmo que a sustenta. Trata-se de se expandir do finito para o infinito, de superar o limite no qual Deus se fechou, mas de onde quer que surjamos para chegar até Ele. Dar, não tomar, crescer da pequena vida individual separada, para a grande vida universal. Tudo isto se opera com o sacrifício. Ele é dor, mas é também amor e conquista de felicidade. Quem toma e não dá fecha as portas da vida, limita-a, perde-a. O dar é sacrifício, mas, sacrifício que cria. Assim a lei da dor torna-se a lei do amor e da ascensão. É difícil caminhar-se por essa estrada. Os primeiros passos são penosos. Difícil é compreender esse íntimo mecanismo da vida. E no entanto é assim, somente o sacrifício abre as portas da vida, os caminhos de Deus, de onde flui toda a riqueza. Devemos, para obter, possuir a força de renunciar, mas renunciar, não para nos sufocar e nos destruir, mas para superar o menos, porque podemos além alcançar o mais. Eis o valor da renúncia, conquistar no alto. Eis o significado da inversão evangélica dos valores humanos. A dor não se elimina, fugindo-se dela loucamente, sem a compreender, como faz o mundo de hoje, mas domesticando-a, utilizando-a como um instrumento de ascensão, aprendendo a lição que a dor tem por qualidade ensinar-nos. Estas são as leis da vida. Nem se pode de outro modo subir a escada da evolução. Não se pode criar senão com o sacrifício. Reencontramos continuamente, nas religiões, esse princípio do sacrifício, nas relações entre o homem e Deus, de ambas as partes. Sacrifício que o homem faz para Deus e Deus se sacrifica pelo homem. Esse princípio lentamente evolui nas religiões até tornar-se base do conceito da redenção, que significa sacrifício de Deus para o retorno da criatura a Deus. E eis que, de um golpe, vejo esta visão lampejar diante de mim, o significado profundo da Eucaristia, instituída por Cristo. Vejo a cena da última ceia, accepite panem sanctas manus suas et elevatis oculis in coelum, benedicite, panem infregite, dedite que discipulis suis dicens,
Accepite et manducat exocombis, ocestium in corpus meum, tomou um pão, em suas santas mãos, e, levantando os olhos para o céu, deu graças, abençoou-o, partiu e disse aos seus discípulos: Tomai-o e comei dele todos, isto é o meu corpo. Eis que o Cristo parte o pão, fregite, entendendo que com o questium in corpus meum ele partia a sua vida e dava aos homens, como dava aquele pão aos seus discípulos. E é com este sinal, o partir do pão, que Cristo se faz reconhecer pelos discípulos de Emaús, como por um gesto seu próprio. E qual pode ser a significação desse ato, senão a de nos querer exprimir e repetir a Gênese através do sacrifício, o gesto de Deus do qual nasceu a criação. Naquele tempo o mundo espiritual caía. Eis o novo impulso criador, que não podia ser dado senão através da dor. Aí está a necessidade da paixão. E como Cristo expressa na Eucaristia o princípio genético do ser, como na sua dor ele o viveu, e aquele sacrifício eucarístico se repete ainda agora, continuamente na terra, assim é o homem que quer subir. O próprio Cristo no Evangelho indicou o caminho criador da ascensão conforme o mesmo princípio por ele vivido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mate 16:24, 25. É assim que o sacrifício e a paixão devem ser bilaterais, não somente em Cristo, mas também no homem, que repete continuamente o sacrifício da Eucaristia não para ser gratuitamente redimido, mas para se lembrar que, por sua vez, deve na dor e paixão abraçar a sua redenção, repetindo, de sua parte, para com Deus, o que Deus fez para com ele. É evidente que o ciclo não pode fechar-se nem as duas correntes reunir-se se, paralelamente à corrente do sacrifício que desce do Criador para a criatura não se completar com a da criatura que dela sobe para ele. É sempre o mesmo princípio que deve atuar nas duas direções, dualismo e duas metades inversas e complementares. A atividade do homem deve refletir a atividade de Deus conforme a mesma e única lei pela qual, para ambos, é sempre o sacrifício que dá e multiplica a vida. O que significaria, de outro modo, a encarnação de Cristo na Terra como condição da redenção e como podia cumprir os desígnios do Pai, se tudo isto não correspondia à suprema lei de vida, desejada pelo Pai? Cristo desceu à Terra para pô-la em atividade, formando assim o anel de conjunção entre o Pai e o homem. A descida de Cristo se deu nos planos densos da matéria, no limite dos sentidos. É um entregar-se com dor para viver em contato com seres involuídos entrando na mesma vida, submetendo-se até ao Calvário, às suas leis ferozes, e isto, para os elevar, mostrando que existe uma lei superior à da luta, porque existe uma outra vida que não é a do corpo. A descida de Cristo à Terra está conectada ao ato da criação. Ele sacrificou-se para dar a vida. A cruz tornou-se o centro de atração da humanidade, como o Pai o é do universo por ele criado conforme o mesmo princípio. Cristo é a tangível expressão da imanência de Deus no criado, da sua intervenção e presença no desenvolvimento da vida. Assim, do extremo transcendente do universo ao outro extremo da forma, atua mesmo a lei de sempre, e em qualquer parte, para demonstrar a realidade do monismo do todo. O homem para subir deve romper, como foi rompido o pão da Eucaristia para ser dado a outros, o seu egoísmo em favor do próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há senão essa dura via de renúncia de si mesmo, para subir. Somente assim Cristo parte o pão, dizendo: Este é o meu corpo partido para vós. É a Gênese. O sacrifício do Gólgota nos revela a lei da criação, o princípio do universo. É a Gênese que se opera numa atmosfera de destruição, mas que é destruição somente da forma, é condição necessária à renovação de um universo em que Deus, no seu aspecto imanente, opera uma criação contínua.
Dissemos acima que o todo resulta constituído de dois polos, o extremo transcendência e o extremo imanência. Deus é o universo. Não podemos separá-los sem quebrar o todo uno, num dualismo insanável. Agora vimos que os dois polos não são estáticos e inertes, postos um diante do outro, mas que, dado o princípio do amor, eles se movem um para o outro, isto é, tendem para o amplexo, transcendência para imanência e imanência para a transcendência. Então não vemos somente Deus projetar-se na sua manifestação universo, penetrando inteiramente, mas vemos ainda o processo inverso e complementar, segundo a conhecida lei do dualismo constitutivo de toda unidade e de todo o circuito que a determina. Agora vemos observado sobretudo aquela metade do circuito que forma o todo, que do transcendente, o Deus, ou causa, o Pai, vai para o imanente, o universo, o efeito, o Filho. Observamos agora o movimento oposto que, do imanente, vai ao transcendente, por onde o universo volta a Deus. Somente assim o sistema podia ser equilibrado e o circuito fechar-se, formando a unidade do todo. Isto nos diz que Deus não criou um universo estranho a ele, mas um universo no qual ele se transfere e vive, exprimindo a si mesmo. Sem o universo, Deus era perfeito, mas era sem manifestação e também sem amor, porque, sozinho, conquanto perfeito, não se pode amar. E tudo isto nos mostra ainda que o universo não pode viver sem Deus e nos explica aquele seu grande movimento que é a evolução, isto é, que o escopo de tudo o que existe é o fechar do circuito e o retorno a Deus, de quem o ser descende e foi gerado. Os dois movimentos, criação, que significa involução, primeira metade do circuito, e evolução, segunda metade do circuito, se condicionam e se completam um no outro. Nenhum dos dois é concebível e pode existir desacompanhado. Eles são estreitados, presos um ao outro, como dois movimentos de um mesmo único processo, num sistema absolutamente unitário. Somente assim se salva a unidade do todo. Eis o significado do monismo Deus-Universo. Observamos o completar-se de um no outro, dos dois inversos, inseparáveis movimentos. Em um primeiro momento Deus transcendente deu-se através do seu sacrifício na veste exterior da forma, pulverizando a sua unidade no múltiplice e o seu absoluto no relativo, deu-se pelo amor que quer criar uma nova criatura, para amar e ser por ela amado, transmudando-se da transcendência na imanência. Em um segundo momento o processo se completa, continuando-se na sua inversão, que pode reequilibrá-lo e fechá-lo. Então a forma, ou criatura, expressão do transcendente no imanente, o segundo modo de ser do todo, deve cumprir o mesmo sacrifício, isto é, a mesma dação de amor, que tornando-a subir em direção inversa, restitui ao Criador, por amor, o que ele por amor deu, porque amor é o princípio unitário do todo que rege ambas as fases, a de ida e a de retorno, descida e subida, involução e evolução, que formam as duas posições opostas do mesmo único respiro do todo. É nesse segundo momento que o aspecto imanente deve voltar transcendente, que o universo descido de Deus para ele torna a subir, evoluindo. É evidente a correspondência das posições, movimentos e atos inversos. O sacrifício do Criador, dando-se na descida, se compensa, assim, se equilibra e se completa com um paralelo sacrifício da criatura que, é da lei, se deva dar na ascensão. O mesmo princípio se deve repetir em posição invertida, harmonizando, assim, a mais férrea e exata justiça que está na ordem da lei, com o princípio próprio do amor, da doação gratuita. O ser para reencontrar Deus lhe deve restituir o seu sacrifício, a que deve a vida, mas somente assim a pode nele reencontrar. Dessa maneira a destruição torna-se o meio de realização, da morte renasce a vida. Torna-se, pois, lógico ou absurdo que a dor crie e que a conquista se alcance rompendo o próprio egoísmo centralizador, num altruísmo que, dispersando o eu, parece antivital.
É assim porque não fomos criados para viver sós, cada um por si, mas para os outros, porque o escopo é unificar-se somente quando todo o universo voltar a ser uno, ele terá reencontrado Deus, o efeito terá voltado à causa, fechando o circuito. Somente então Deus se sentirá todo realizado com o seu universo, e a criação, hoje em marcha, estará completa. Com esta visão de conjunto, tudo se compreende e justifica. Na fase involutiva é a dor de um Deus que opera a gênese, na fase evolutiva é a dor do ser que a continua e conclui. É assim que a dor do homem é criadora. O sacrifício de todas as criaturas, em todo o universo, deve compensar e equilibrar o sacrifício do Criador. Mas a esse seu sacrifício elas devem a existência, dom supremo de amor. Para que ele seja completo no todo, porque recíproco, é fatal que o sacrifício seja restituído por amor da criatura ao Criador. É necessário que esta rompa a sua forma em gênese, se dê dolorosamente em amor, como ele se dividiu e sacrificou dando-se em amor para gerar. Eis porque evolução é dor. É duro, mas o resultado compensa tudo. A dor dos seres tão confiadas funções construtivas, é nessa fadiga da ascensão que ele se torna colaborador de Deus. O sistema é equilibrado e a lei de justiça e reina soberana. A nós, situados em um ponto particular do ciclo, ele não oferece senão uma vista parcial. Julgamos, portanto, conforme perspectivas relativas incompletas. A dor pode, pois, aparecer-nos como condenação e não como um instrumento de felicidade, o mal como um inimigo do bem e Satanás um antideus. Mas quem possui a visão completa, neste monismo encontra tudo lógico e perfeito. No seu conjunto todo permanece, também na sua expressão de imanência, idêntico à sua substância transcendente. Se olharmos profundamente, no absoluto, ele não nos aparecerá mais cindido, mas na sua imutável unidade, o que constitui uma visão mais avançada de Deus, que aqui não é possível expor. Tornemos, pois, para o relativo da nossa fase e observemos com olhar relativo, especialmente do lado humano, a segunda parte, evolutiva, do movimento do todo. Aqui a reabsorção em Deus da sua irradiação. Vimos porque toda a criação, mesmo humana, não possa ser separada da dor e fadiga. Assim é para a mãe, como para o gênio, para Cristo como para o homem. Mas que maravilha se olharmos o produto dessa dor e fadiga. O mundo não pode progredir senão por esse caminho. Esse é o esquema único que reencontramos nas nossas pequenas conquistas cotidianas, assim como na ascensão do todo para Deus. Mas junto à força negativa da dor constitutiva do esquema de evolução, há ainda uma outra força, e é a positiva do amor. Se a primeira repele, a segunda atrai. E a conquista está além da nossa fadiga, de modo que a evolução necessariamente implica em que do encontro, ou conúbio, das duas forças, nasce um contínuo ato de sobrepujamento de limites. Mas eis o terceiro termo, a criação. Daí a luta pela vida, o princípio da seleção, a ascensão biológica ao longo de planos evolutivos. Se em qualquer parte encontramos, em formas diversas, segundo o grau do ser, a luta e a fadiga do ato de superar, encontramos ainda o amor, seja ele invertido ao negativo nos planos evoluídos como ódio, seja levado ao positivo, nos planos evoluídos, como sempre maior amor. Força que é sempre amor, o princípio que une e prende um ser a outro, seja no ódio, numa ligação que mata, seja no amor, num amplexo que gera. Ninguém pode viver só no todo, mas é sempre ligado ao outro, do extremo involutivo, inferno ao extremo evolutivo, paraíso, ou por vínculos de ódio, feitos de dor e destruição, ou por vínculos de amor, feitos de alegria e criação. Na unidade da vida nenhum ser pode ficar indiferente ao outro, e se deve ligar ao longo da via positiva, por atração, ou ao longo da via negativa, por repulsão. Amor é a grande lei universal,
É o ímpeto animador do todo. Não é o amor a si mesmo, que pode ser culpa. Esta não está no amor, mas na involução do amor, na sua limitação egoísta, porque o egoísmo representa verdadeiramente o limite em que o eu se fecha na descida involutiva. A virtude não está na supressão do amor, mas na sua elevação, na sua expansão altruísta, pois que o altruísmo representa o abrir-se do eu, na sua ascensão para Deus. Por isto, nunca deve ser destruído este divino impulso unitário do universo, mas deve ser dirigido para sua alta meta, que é a reunificação. Deve, assim, ser liberado das suas formas inferiores, egoístas, para alcançar as superiores, altruístas. A culpa para o homem está na animalidade do amor e o progresso está na sua espiritualização. Quanto mais o amor é evoluído, tanto mais está longe da unidade. Quanto mais é fragmento disperso encarcerado no egoísmo, tanto mais se distancia de Deus e da alegria. No plano animal, o amor, aqui somente pequena laceração de egoísmo, não gera senão os corpos, mas no mais alto ele possui funções criadoras imensas. Assim se explica como, dado o egoísmo separatista humano e a relativa dominante psicologia do Dutty diz, seja necessário um prazer imediato para induzir o ser, ainda inconsciente, a um início de unificação para a gênese física, seja necessário um gozo que lhe pague logo o sacrifício de dar parte vital de si mesmo no ato sexual, porque nesse nível o egoísmo que prevalece, sem uma compensação, não faria nada. Mas também aqui temos sacrifícios pessoais, dando, ainda que o ser acredite tomar, enquanto dá. Dá ao pai à mãe, dá a mãe aos filhos. Sacrifício que evolui e se completa na educação deles, dando-lhes alimento e defesa, instrução e elevação moral. Desta forma a família, com os seus deveres, representa um amor mais evoluído do que o do animal e, ainda, uma criação muito mais profunda, que acomete o espírito, a criação de uma primeira célula para a unificação. Assim, de plano em plano o amor guia o ser para a unidade. Tanto mais o amor é evoluído, quanto mais é isolado, e tanto menos é criador. Quanto mais ele é evoluído, tanto mais criaturas ele abraça, maior é a sua potência criadora. Esse é o caminho que nos conduz sempre mais para perto de Deus. É grave erro combater, para aniquilar as formas evoluídas de amor. Todo amor é força indestrutível e motriz da evolução. Uma virtude, assim entendida, em forma destrutiva, representa a negação, o mal. Jamais destruir por destruir, sem primeiro haver edificado. Geram-se, de outro modo, as piores contorções desse insuprimível impulso da vida. O amor que desce em vez de subir, nos distancia, ao invés de nos conduzir para a alegria, porque, então, o egoísmo inverte, levando para o ódio e a dor. Quanto mais se reduz o amor em prazer, tanto mais ele se torna traição. Quanto mais lhe tiramos o elemento sacrifício, tanto menos ele é criador de vida para os outros e, pois, de felicidade. Porém, não por essa razão, se conceba a virtude como ódio a si mesmo, que o amor nunca deve ser invertido em ódio, mas se conceba como amor pelos outros num campo sempre mais vasto. Essas são as leis da vida. O amor que quer somente tomar e não dar, não pode gerar alegria. O universo é sabiamente equilibrado e a vida se dá em alegria a quem se lhe dá em sacrifício, e se nega a quem egoisticamente se nega. Muitas vezes pelo homem o amor é desviado para falsos objetivos. Amar a criatura antes que o Criador, as coisas mais que o espírito, os fragmentos em vez do todo, agarrar-se avaramente à posse, fechando em seu benefício o fluir dos bens para todos, amontoar e adorar o tesouro, amar assim, em forma contorcida e invertida, não pode gerar alegria, mas somente dor. Por isto a vida nos oferece ilusões e traições. A verdadeira realidade da vida é outra. Tudo nasce de uma forma que se rompe. O rebento se abre na flor perfumada que perece gerando fruto saboroso, que morre dando a semente que encerra.
E esta cai na terra e brota novamente, rompendo a sua forma de semente, em uma nova vergonte. Toda forma se dá aí, ao se dar, caminha para a morte. Mas se assim na vida há morte, na morte há também vida. Assim a beleza da Virgem floresce na maternidade, finalidade da beleza, que deste modo se deve romper para gerar seres novos. Os melhores indivíduos, na sociedade, são perseguidos ou abandonados, e eles se devem dar, criando na solidão e no tormento. O homem mata os seus profetas, para se apressar, depois, a exaltá-los e recolher, como preciosas relíquias, o que não conseguiu destruir. Então o que resta se torna sagrado, pelo sacrifício do grande que se imolou. Este é venerado pelo mesmo involuído que não pode deixar de sentir nele um pioneiro da evolução de todos. Também os involuídos, agressores dos mestres, são necessários para que esses possam criar, sacrificando-se. Assim toda civilização desabrocha, floresce, frutifica e depois cai, deixando sobre o terreno humano as suas sementes. Desse modo, através do amor e da dor, se desenvolve a grande sinfonia criadora do universo. O romper da forma, expresso na Eucaristia pelo partir do pão, representa o doloroso rompimento do eu e a reabsorção do egoísmo separatista no altruísmo ascendente para a universal unificação em Deus. Significa o reconstituir-se em unidade, por parte de um universo egocêntrico em Deus. E de fato toda criatura, no seu egoísmo, repete em escala menor, em toda altura, o mesmo esquema. Mas, egoísmo e altruísmo não são mais que posições diversas e questões de amplitude. Também Deus é egoísta no seu universo. Mas o seu egoísmo é tão altruisticamente amplo, e compreende todas as criaturas. O egoísmo destas, ao contrário, não compreende senão o seu eu isolado, além do qual não há compreensão e harmonia, mas estridor e luta. Quanto mais se sobe, tanto mais o egoísmo é compreensível e unificador. O eu involuído ignora o vizinho, é desorganizado e belicoso, desagregante e destruidor. De baixo ao alto, esse egoísmo rompe-se, pouco a pouco, de círculo em círculo, e isto é dor, amor e conquista. Sobe, sobe, em Deus o egoísmo alcança sua infinita dilatação, que a tudo e a todos abraça, coincidindo, assim, com o absoluto altruísmo. Em Deus, egoísmo e altruísmo se fundem, sendo uma coisa só. O universo, subindo para Deus, vai de um egoísmo separatista a um egoísmo sempre mais unitário e altruísta, para reencontrar assim, em Deus, a sua unidade. Dessa forma, conforme o princípio das unidades coletivas desenvolvido em a grande síntese, os seres se unem em organismos sempre mais complexos e completos, do núcleo, que no átomo rege os seus elétrons, aos agregados de miríades de átomos que formam a matéria, ao núcleo do protoplasma, à sociedade de células, ao organismo animal, humano, à família, à classe social, à nação ou povo, à humanidade, à organização progressiva de todas as humanidades do universo. Tudo, na química atômica às estruturas orgânicas, dos sistemas solares e galácticos às coletividades animais e humanas, tudo nos fala de associação. Nela o egoísmo se expande em amor para o semelhante, porque nele vê a si mesmo. Neste sentido, o dinheiro na psicologia coletiva de classe já é um progresso, porque é uma tentativa de nova unificação, antes não sentida. Quando o homem chega a sentir em toda a criatura o seu semelhante, tanto de ver aí a si mesmo, como fazia São Francisco, então ele compreendeu e sentiu Deus. Assim o egoísmo torna-se amor e no egocentrismo absoluto de Deus encontramos o absoluto altruísmo e o absoluto amor. Nele todos os seres são compreendidos. Por isto toda criatura não pode viver senão em Deus. Para ela só existe o mal e prejuízo, involução, que significa estar distante de Deus, e só existe um bem para ela, a evolução que significa estar perto de Deus.
O homem que acredita que o romper da forma seja perda de vida, na sua ignorância se engana. Essa destruição não é morte, mas é condição de vida. Essa é a técnica da evolução, pois que, sem o fim da vida velha, a nova não pode nascer. O egoísmo que avaramente se agarra à forma para conservar, não vai para a vida, mas procura deter o seu fluir. O homem assim procede porque ignora a infinita, inexaurível riqueza da fonte divina. A destruição da forma não é perda, é a libertação. O homem não sabe que é eterno, indestrutível, centelha de Deus, destinado a subir sempre mais para ele em alegria e potência. A forma não é a vida, mas é o invólucro que, embora exprima, também aprisiona a vida. Evoluindo, não temos mais necessidade do corpo para nos exprimir, nem dos seus sentidos limitados feitos para um meio denso. O porvir está no ato de superar a forma. O que é expansão de vida? É, justamente, através da sua espiritualização que ela adquire um dinamismo sempre mais intenso, uma agilidade e uma potência, um conhecimento e uma liberdade antes ignorados. Cristo veio ensinar-nos essa indestrutibilidade da vida, com a sua ressurreição. Assim o homem que se sacrifica pelo bem dos outros não se danifica ou se mata, mas conquista uma vida maior. O altruísmo absoluto, destruidor do eu, não compensado por uma correspondente conquista, não existe no universo. O que é antivital é absurdo no seu sistema. O sacrifício é admitido na economia da vida porque, quando se deve verificar, ele representa uma real vantagem, uma conquista, uma ascensão. O homem atual está fechado num utilitarismo restrito, imediato e não compreende esses outros utilitarismos amplos e de realização remota. E muitos dos seus erros e, portanto, dores, são devidos à sua ignorância. É inerente ao seu estado evoluído não saber viver senão as suas pequenas verdades parciais, de superfície. Todavia, até que não tenha amadurecido para uma verdade mais ampla e completa, a verdade precedente, inferior, é sempre útil para percorrer o precedente trecho de evolução. Percorrido este, a velha verdade cai por si, e a nova desponta na compreensão humana. O mundo avança desse modo. Hoje o homem crê enriquecer agindo egoisticamente e, ao contrário, ele empobrece, porque se fecha no egoísmo como em uma gaiola de ferro que sufoca, lhe impede a expansão, o isola das fontes da vida. Amanhã ele compreenderá mais e compreenderá o mais amplo utilitarismo do altruísmo. O homem, fundindo-se no próximo, amando-o como recomenda o Evangelho, provoca o processo da reunificação que reconduz o ser a Deus. Enquanto o movimento centrífugo, que distancia o ser de Deus, tende a reforçar o egoísmo, fazendo do eu um centro independente que se levanta contra Deus, um centro em torno ao qual o eu tende a atrair e a ligar quanto mais criaturas e coisas possa. O movimento centrípeto, que conduz o ser a Deus, tende a romper o egoísmo, reconhecendo Deus como cada vez mais centro universal, fazendo convergir para ele, tudo e toda a criatura. O egoísmo representa a rebelião de Satanás, o princípio separatista, anti-unitário do anti-Deus. A criatura gerada pela separação do Uno, que se deu em sacrifício por ela, em vez de reencontrar a plenitude dada pela unidade, a ele retornando em sacrifício pelo mesmo amor que a gerou, procura reencontrá-la naquele reflexo da unidade que tem em si, para não querer enfrentar a fadiga de tornar a subir, detém a vida na limitação, pretendendo, com um só fragmento, poder reconstituir o todo. É assim que nasce o mundo luciferino, a paródia, uma unidade partida, um mundo às avessas como todo fragmento, negativo, contraditório, inclinado nas próprias raízes, por essa subversão central, pelo que o amor se torna ódio, o sacrifício, prazer efêmero e traidor, a construção torna-se destruição, a ascensão para a unidade torna-se descida para uma sempre maior separação. Essa é a mecânica do sistema,
O que explica como tantos que se aliam no mal acabam em guerra entre si, como as suas construções são feitas para ruir, como quem opera nessa direção esteja de tal modo embebido pela própria atmosfera de negação, que não pode construir senão as avessas, isto é, destruir tudo e, no fim, a si mesmo. E eis, então, que o egoísmo que parecia mais seguro das conquistas, fica sendo, ao contrário, a via da perda, e o altruísmo, em que aquele egoísmo se rompe e que parecia uma perda, se torna uma conquista. Tal é a estrutura do nosso universo. Essas realidades estão presentes em qualquer parte, esses princípios funcionam em qualquer lugar. Em nosso mundo evoluído, portanto ignário e inconsciente dessas verdades, predomina o segundo aspecto luciferino da verdade invertida, consequentemente a cegueira, a ilusão, a traição em tudo. Não há senão uma salvação, seja para o indivíduo, seja para a sociedade, inverter a direção, reencontrar o caminho da ascensão, desfazer a ilusão que nos faz parecer utópico o Evangelho, ver e aplicar a sua suprema sabedoria. Quem compreende, tem a sensação clara que o mundo de hoje ficou cortado à via das fontes da vida. Ele se faz sempre mais desapegadamente egoísta e ávido está, todavia, sempre menos satisfeito de tudo. Para se fazer mais rico ele se torna sempre mais pobre, não aspira senão a possuir e, no entanto, isto se torna sempre maior mal, quer gozar a todo custo e com isto não consegue senão ligar-se a um tormento sempre maior. E no entanto esse tormento é a única salvação do mundo, porque obrigará a mudar de rumo, em direção oposta. O instinto de expansão, que é próprio da vida, nunca poderá saciar-se, assim invertido no domínio material que, ao contrário, é uma servidão. Aquela necessidade não pode ser satisfeita senão no espírito, indo para Deus e não para as coisas. Assim, por pouco para nos enriquecermos matamo-nos em grande escala, os imperialismos, que deveriam conquistar, se resolvem em guerras de destruição para todos, especialmente para os chefes que as quiseram. E também a nossa ciência, maravilhosa conquista, arrisca fazer naufragar o mundo que queria elevar, e isto, justamente, por essa fundamental direção invertida. Como se vê, as leis do universo são tão onipresentes, que penetram a nossa tangível realidade cotidiana. Os meios de que o homem dispõe hoje, o seu domínio sobre a natureza, são infinitamente maiores do que os dos velhos tempos. E, no entanto, jamais ele foi tão inquieto como hoje é. A celeridade para poder satisfazer-se, não faz senão com que aumente essa inquietude. O homem sente que, do outro lado das suas conquistas, há para ele o vácuo, falta a meta para onde dirigi-las e que a direção atual é para a destruição. Aquelas conquistas não são positivas, mas negativas, avançam em descida, não em ascensão, para a separação e não para a unificação. Na nova ou na potência construtiva da ciência, tudo se despedaça nas mãos do homem. Ele, ao contrário, tem fome de unidade, sempre mais. A vida quer ir para sempre maiores unidades. Essa é a ideia que fascina as almas, embora oneradas pela nostalgia, de poderem se realizar conforme os planos do universo. Mas somos divergentes em tudo. Não sabemos nos exprimir senão em forma de luta, procuramos dominar, impondo-nos em vez de compreender e conhecer. A ciência tende a pulverizar-se na especialização e o conhecimento se torna instrumento de guerra. A conquista, ao contrário, não se pode exercer senão por vias convergentes para a unidade, em todo o campo, unidade política, religiosa, filosófica, científica, social. A grande lei do progresso é unificar-se. A vida não pode ascender senão por essa via. A ordem prepotente para a unidade grita em nós. É Deus uno que nos impele a fraternizarmos-nos e a compreendermos-nos. E a vida una que nos diz que somos, cada um, parte de um mesmo organismo e que o separatismo egoísta o mata.
É o princípio uno do todo que quer que a célula indivíduo funcione na humanidade e esta no universo, harmonicamente. Tudo isto clama da profundidade, fala de dentro de nós, a todo passo. A realidade inimiga nos adverte que estamos em falso caminho, mas o mundo continua impávido. Então o poder de Deus nos mandará golpes tais, que quem